Tarde. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho de extensão de 10 horas com os professores discentes Kleber Cury de Souza e Lucas Roscoff Braus. Nós vamos apresentar diagnose e recomendação de aplicação de insumos agrícolas para o melhoramento da produtividade e cultura do café. Meu nome é Carol Canal Ribeiro, temos o Davi Barbosa e o Jonas Dário. Bom, de sumário nós temos objetivos, justificativa, fundamentação teórica, aplicação das disciplinas estudadas, metodologia, resultados e conclusão. Pode passar. Bom, nós sabemos que o café ele é uma cultura grande aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, por ele ser adaptado em regiões altas, como aqui em Bueno Brandão, onde nós fizemos a prática do trabalho, e em solos mais pobres. O objetivo desse trabalho foi a aplicação dos nossos conhecimentos da engenharia agronômica com os outros produtores rurais. Nós tivemos uma grande experiência para lidar com as pessoas e dificuldades da nossa profissão e aprimorar a produção do café e os conhecimentos técnicos do produtor. Porque nós vimos que os produtores eles tinham uma deficiência técnica, que não tinha análise de solo ou não sabia o que fazer especificamente para melhorar a produção dele. A justificativa, a gente teve uma grande importância do café para a região, especificamente em Bueno Brandão. O seu desenvolvimento foi de conhecimento técnico para o produtor atendido, porque conseguimos mostrar para ele o que deve ser feito e como pode ser feito, e conseguimos uma justificativa boa e também a abertura do produtor a ensinar e ser ensinado. Então conseguimos uma grande ajuda nisso, de conseguir ensinar e mostrar para ele o que nós, futuros engenheiros agrônomos, podemos fazer. Boa tarde, meu nome é Jonas e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a fundamentação teórica, como que ela foi feita. Ela foi feita baseada em dois manuais, que seria o Boletim 100 e o Quinta Aproximação, dos autores Martins e Neves, o Quinta Aproximação, 2015, e o Págio 2022. Págio e Tchau, na verdade, que são vários autores. Em relação à análise de solo, a gente recebeu a análise de solo, ela com um pH respectivo a 4,74 e 4,63, isso nas camadas de 0 a 20 e de 20 a 40. Isso indica, de acordo com Martins e Neves, 2015, que esse solo está ácido, ele não está apto para a melhor produtividade possível do café, que seria aí entre 5 a 5,4 no pH ideal. O 20%, a saturação por base, também está baixa. Ela, que seria ideal aí dos 60%, 70%, ela está em torno de 16%. Então, a saturação por base também está bem baixa. E para solucionar esse problema, a gente indicou para o produtor a calagem. A calagem foi realizada através do método de soma de bases, que é um método de Álvares e Ribeiro, de 1999, está contido lá no Quinta Aproximação. E esse método ele visa elevar tanto o teor de pH, o valor do pH, quanto também ele visa elevar a saturação por bases. E também a gente optou também por fazer a gessagem. Como o produtor nunca tinha realizado a gessagem, é de extrema importância. A gente está realizando, porque ela vai estar aí fornecendo cálcio para as camadas mais subsuperficiais, e também vai estar neutralizando o alumínio tóxico. Os valores de alumínio tóxico também deram bem altos, deu em torno aí de 1,2, sendo que o tolerável está no máximo ali até 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, então ele realmente deu muito acima a saturação por alumínio. O que implicou nessa recomendação dessa gessagem. Deixa eu passar aqui só um minutinho. Aí, em relação como que a gente iria realizar a aplicação dos nutrientes em si, os nutrientes específicos, o cálcio e o magnésio já vai estar sendo fornecido através da calagem e da gessagem. Além disso, a matéria orgânica também foi tida como muito baixa. Só um pequeno adendo, que em relação ao cálcio e o magnésio, o cálcio até que estava num teor razoável, porém o magnésio, como a gente pode ver
na tabela, ele estava aí com um valor um pouco abaixo do esperado, né, do normal, para a cultura. Mas de qualquer forma, a calagem é necessária, né? E os teores ali de cálcio, eles estão bons, eles não estão assim no nível, eles estão intermediários, né, na verdade, eles não estão no nível ideal ainda para o café, né? E aí, em relação, voltando, né, à matéria orgânica, ela tem um valor muito baixo, e isso se dá devido ao fato de que, apesar de lá na área ela conter matéria orgânica, mas por esse solo estar muito ácido, de acordo com Martinez e Neves, pode ocorrer a não decomposição dessa matéria orgânica e não incorporação dela no solo. Então ela ficaria ali mais na superfície do solo, isso favorecendo o teor de matéria orgânica mesmo no solo, né? Em relação ao fósforo, o potássio e o enxofre, o fósforo, a gente fez a classificação dele na tabela do quinta aproximação, né? E a gente fez a recomendação, a gente jogou para o boletim 100, visando aí uma melhor produtividade e maior eficiência. E o potássio também, a gente fez o mesmo procedimento. Os dois estavam ali em teores altos já, em teores bons. Porém, a gente fez aí uma complementação, né, de uma adubação de produção. Como ele já estava com teores bons, não precisaria fazer uma fosfatagem, uma potassagem, e sim apenas uma adubação de produção mesmo. Se tratando do enxofre, a gente não teve valores, né, relativos a esse enxofre, devido ao laboratório a gente não ter pedido ali no laboratório para eles realizarem essa amostragem, essa análise desse enxofre, né? Porém, como a gente já vai fornecer super simples na nossa adubação, como vai ser citado à frente, e também a gente já vai fornecer o gesso, acredita-se que esse elemento já estará sendo suprido no solo. Aí aqui a gente tem, né, as duas tabelinhas, a do quinta aproximação, onde a gente fez a classificação, e a tabelinha do boletim 100, onde, através da classificação das classes de fertilidade, muito bom, baixo, médio, bom e muito bom, a gente jogou aqui na tabelinha do boletim 100, e de acordo com as classes de produção esperada, a gente obteve aí a recomendação da quantidade de nutrientes que a gente precisaria alocar nesse solo, né? Em relação aos micronutrientes, o boro estava num valor médio, porém o café exige muito de boro, né? É uma cultura que exige muito de boro. Então a gente fez também uma recomendação aí de boro, mesmo apesar do teor dele já estar intermediário ali. A gente fez a recomendação desse boro via solo, né? E também foliar, já que a cultura exige bastante, né? Então a gente recomendou aqui através da tabelinha do boletim 100, o boro via solo e o boro via foliar também. Em relação ao zinco também, foi apenas foliar, né? O zinco a gente recomendou apenas foliar, ele já estava com um teor intermediário. E o cobre foi um nutriente, né? O cobre foi um nutriente que estava em deficiência, porém a gente recomendou então o produtor que fizesse, né, a utilização de fungicidas cúpricos, que seria o fungicida aí que contém o cobre na sua composição e já seria, de acordo com a quinta aproximação, suficiente para suprir as necessidades da cultura do café. Uma pequena correção é que anteriormente eu citei o autor equivocado, né, das tabelas utilizadas para a interpretação do quinta aproximação, que na realidade seria Guimarães et al. 1999, né? E não Martinez e Neves 2015. Dentre isso, vamos para o próximo slide. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação das disciplinas estudadas. No caso da disciplina de Gênese e Morfologia, quando a gente chegou lá na propriedade, a gente já pôde identificar, né, um terreno bem declivoso, né, ali na região de Bueno Brandão, aqui de Minas Gerais. É uma região bem declivosa. O solo formado lá, a gente acredita que seja um cambissolo, né, devido o cambissolo ele tem um B incipiente, né, então ele não tem o B ali 100% desenvolvido ainda, a camada B ali do solo, né.
A gente também identificou a face da lavoura na face ali leste, né? Ou seja, onde nasceria o sol, que seria desfavorecido, né? Porque ali no período da manhã teria a neblina, né? Que desfavoreceria ali a incidência solar. E a gente também teve assim uma visão ali no momento da amostragem que eu achei bem interessante, né? Que seria as escolhas dos pontos, né, a serem amostrados, né? E em relação, por exemplo, como a gente viu na disciplina aí de Gênese e Morfologia, e também a gente deu continuidade vendo a infertilidade do solo, que seria ali os pontos a ser amostrados, né? Em relação, por exemplo, a diferentes tipos de relevo, né? Então ali, onde a gente via que tinha uma leve desuniformidade no relevo, foi pontos que a gente coletou o maior número de amostras, na verdade amostras um pouco mais próximas, né? Para tornar ali mais representativa possível, né, essas amostragens da área. A gente também utilizou a fisiologia vegetal lá no momento que a gente chegou na lavoura, né? Porque a gente pôde ter esse link, né, em relação à eficiência fotossintética devido à face do sol ali, a face que o sol pega na lavoura, e também, né, no caso, a incidência solar, e também a questão da neblina, né, como que ela prejudicaria, já que essa lavoura ela pegaria o sol apenas na parte da manhã, que seria um sol assim, que teria uma incidência menor. Outro fator também da fisiologia vegetal que a gente viu com o professor Evandro, que pode ser observado lá, seria a avaliação visual de deficiência, né? Então, a gente observou lá que as plantas elas estão bem nutridas, aparentemente não tem sintomas drásticos de deficiência, né? Até porque se tivesse, já teria passado aí do momento de estar corrigindo. Então, que bom que realmente não tinha, né? Em relação a outras matérias como a entomologia e a fitopatologia, a gente pôde observar que lá o manejo integrado de pragas, lá na lavoura desse produtor, do Marcelo, ele é feito assim com uma certa eficiência, né? Já que não foi assim registrado ali uma quantidade de insetos ali extravagante que teria atingindo ali um nível de controle, pelo menos visualmente falando, né? Não se avistou pragas assim recorrentes lá na área no momento da amostragem. E também doenças não foi algo assim muito visto, né? Como foi tratado pelo próprio produtor, que ele faz ali constantemente o controle ali, né, dessas pragas e doenças. Também a gente pode utilizar a disciplina de mecanização agrícola, se tratando ali da declividade do terreno, e também o planejamento de como que o maquinário iria trabalhar ali, né, que ali realmente é um lugar de mais difícil acesso. Ali provavelmente, para estar entrando ali naquela lavoura, vai ser ali com aparelhos costais, né? Você tem essa dificuldade assim. Então é uma coisa que a gente tem que ter essa visão de talvez na hora de implantar ali mesmo a lavoura, né, para manejar melhor essa implantação e depois o manejo posterior. Ainda assim, outras matérias que podem ser aplicadas lá foram as matérias de adubos e adubações, que a gente está fazendo agora no presente semestre, né, e fertilidade do solo. Por exemplo, através da matéria fertilidade do solo, a gente pode ali conhecer bem ali os elementos, né, através também do adubos e adubações, os elementos que a gente, qual que é cada função que um elemento tem no solo, qual a função que ele tem dentro da planta, a mobilidade dele no solo, a mobilidade dele dentro da planta, como que isso afeta o desenvolvimento da planta, também entra um pouco a parte da fisiologia. Também a matéria de adubos e adubações, ela dá uma clareada, uma ampla visão, na verdade, né, de qual fertilizante, da escolha do fertilizante, da escolha de um corretivo ali, que vai me trazer um custo-benefício legal, né, e também a definição temporal dos tipos de práticas, né, que seria como a gente viu com o professor Kleber, né, aquela pirâmide invertida, que, por exemplo, primeiro a gente faz ali a correção, né, de base, assim, a correção do solo. Posteriormente, a gente faz ali uma adubação com os macronutrientes, né, e, por último, a gente faz a adubação ali com os micronutrientes, né, a adubação de produção. Ou seja, a gente primeiro constrói ali a base daquele solo, a gente
supre a necessidade daquele solo para posteriormente estar suprindo a necessidade dessas plantas, né? Boa tarde, agora vou estar dando continuidade no nosso trabalho de adubos e doações, começando a falar pela metodologia. Primeiro, nós fizemos uma escolha do tipo de cultura que nós queremos fazer. Como nós queríamos fazer geralmente dentro da região, nós fizemos a escolha pela cultura do café, uma cultura muito importante para a região do sul de Minas Gerais. E depois disso, nós fizemos a delimitação e a escolha da área. Nós acabamos escolhendo a região de Bueno Brandão pelo seu ambiente propício à cultura do café, devido à sua altitude. E daí, nós escolhemos uma propriedade específica, que foi o sítio São José, lá do bairro Boa Vista dos Barbosa, na cidade de Brandão, do proprietário Marcelo Barbosa da Silva. Depois dessa escolha, nós fizemos um tipo de entrevista com o produtor para a gente fazer a revisão dos tipos de prática que ele realiza anualmente. Ele acabou falando que anualmente ele acaba realizando as práticas de NPK e BOR, e nós percebemos certa deficiência. Ele acabou faz 5 anos que ele não faz qualquer tipo de calagem, podendo levar a certos problemas com a acidez do solo, e também ele nunca fez a prática de gessagem na área, né? Depois disso, nós fizemos uma visita à lavoura de café, onde nós fizemos as coletas das amostras. As coletas das amostras foram realizadas no seguinte ponto: nós fizemos 20 pontos de amostragem, de 0 a 20 e 20 a 40, geralmente recomendada pelo quinta produção para a cultura do café. Nós fizemos um caminhamento em zigue-zague, começando aqui em cima. Como, apesar de ser um terreno alto, ele não tem tanta diferença na sua declividade. Então, até a metade dessa rua, nós acabamos aumentando a distância entre os nossos pontos, pulando 3 ruas a cada vez. Quando nós chegamos à metade, acabamos vendo certa maior diferença no relevo. Então, nós acabamos pondo 2 ruas para pegar melhor essa diferença no solo e ter uma melhor representatividade do solo. E nós utilizamos o trato de tipo sonda e fizemos a retiragem embaixo da saia do café, que também é recomendado pelo equipe de aproximação. E durante a nossa coleta, nós coletamos primeiro o de 0 a 20 em um balde e o de 20 a 40 em outro balde. Falando sobre resultados e soluções, como o Jonas falou durante a sua parte, nós acabamos percebendo muitos problemas com a acidez do solo, com relação ao pH, que está abaixo do ideal, que é 5 a 5,5, e certas deficiências no cálcio e no magnésio. Como o Jonas também falou, em geral, para definição de práticas, apesar de nós termos notado outras deficiências com relação aos micronutrientes, e em especial o cobre, a gente acabou fazendo, pelas práticas de que nós próprios aprendemos em adubos e adubações, primeiro fazer as práticas corretivas do solo com calagem e gessagem. Os problemas que nós encontramos com isso: a acidez considerada média é 4,6 e 5, sendo o ideal de 5,5 a 6. V% baixo de 16,87 em 0 a 20 e de 10,85 em 20 a 40. No boletim 100, geralmente, o V% é considerado o ideal para a cultura do café de 70%. E nós, durante os cálculos de calagem, nós buscamos elevar a separação por base até esses níveis. O cálcio e o magnésio considerados médios e baixos, respectivamente. O cálcio e o magnésio são considerados em necessidade o terceiro e os quarto nutriente de maior exigência para a planta. As soluções foram a realização de calagem para a correção da camada de superfície de 0 a 20 e realização de gessagem na camada de 20 a 40. Nós primeiro fizemos o cálculo por meio do cálculo de gessagem de som de base para o cultura do café. Acabou ficando 1,142 toneladas por hectare de calcário na camada de 0 a 20, 3,24 toneladas por hectare de calcário na camada de 20 a 40 e 1,95 toneladas por hectare de gesso na camada de 20 a 40. Depois do término dessas práticas de calagem que o produtor vai realizar no final da colheita, nós fizemos a recomendação de adubação de produção. Primeiro, nós fizemos a classificação pelo químico, em que a classe do nutriente do fósforo foi muito bom e do potássio bom. Como nós não tínhamos a análise foliar do nitrogênio, nós consideramos ele nível médio, porque o produtor faz essa aplicação de NPK anualmente. Então, nós pegamos o N nível médio e
buscamos fazer uma produção de 60 sacas por hectare, ficando 240 kg de N por hectare. Como o fósforo está em nível bom, e para 60 sacas de hectare, acabam só recomendando 40 kg de fósforo por hectare. Para o potássio, que também está no nível bom, foi recomendado 160 kg por hectare de fósforo. Fazendo a recomendação, como a área é só de 0,6 hectares, nós fizemos a adaptação, ficando 144 kg por hectare de N, 24 kg por hectare de fósforo e 96 kg por hectare de potássio, que ficou 6 para 1 para 4. E apesar de nós termos deixado a forma base, não conseguimos achar nenhuma formulação comercial para estar recomendando para o produtor. O produtor, antes de nossa entrada, ele já tinha encomendado o fertilizante NPK 2520. Então nós fizemos a correção para esse tipo de fertilizante, ficando 400 kg de 2520, ficando 80 kg de N, 20 kg de fósforo e 80 kg de potássio. Acabou sobrando certa quantidade, acabou faltando, para completar. Então nós completamos com 146 kg de ureia, 44%, 28 kg de cloreto de potássio, 58% de K, e 23 kg de superfosfato simples, de 18% de fósforo. Passando agora para os micronutrientes, novamente, a classificação do boro também, do boro, do manganês e do zinco também foi feita pelo meio do quinta aproximação. O boro foi considerado médio, o manganês considerado bom e o zinco considerado bom. O cobre foi considerado baixo, como o Jonas bem falou, mas como a nossa recomendação vai ser por meio da utilização de fungicidas cúpricos, a gente vai focar nesses três, por exemplo, e especialmente o boro e o zinco, que são mais necessários para a cultura do café. O boro acabou ficando a recomendação de 2 kg por hectare de boro por via solo, em que nós utilizamos 25 de olexita, e para complementar, nós utilizamos 0,075 ml de adubação foliar por 250 litros de caldo, utilizando o produto Bortrax, que é um produto da Ouro Branco, uma agropecuária de Bueno mesmo, que o produto da Ouro já tem saído em contato. O manganês foi considerado bom, mas como nós não achamos nenhum tipo de recomendação do manganês no boletim 100, nós acabamos utilizando a recomendação que está propriamente no quinta aproximação, que foi de 5 kg por hectare. Nós utilizamos 5,2 litros por hectare do produto Mantrac e 0,26 litros por bomba de Mantrac. Depois o zinco, que foi considerado bom, também utilizamos a recomendação do boletim 100, ficando 2 litros por hectare. Ficando 2 litros por hectare. Ficando 1,7 litros por hectare de Zintrac, 0,085 litros por bomba. Em geral, o zinco tem uma certa especificação. Ele geralmente tem que ser realizado de 3 a 4 aplicações, como recomendado no boletim 100, no início da primavera até o final do período chuvoso. Então, nós fazemos essa recomendação também para o produtor. Todos esses produtos são fornecidos pela Ouro Branco da cidade de Bani Brandão, uma agropecuária que o produtor já tem contato. O orçamento ficou assim: o calcário TRT 95% com um saco de 95 kg, ficando R$ 13,00 o saco, ficando em 593,84 a recomendação de 20 a 40. A ureia 44% de N, o saco de 50 kg, ficou R$ 585,00. Os superfosfatos simples, 18% de P2O5, saco de 50 kg, ficou R$ 120,00. O KCl, 58% de K2O, saco de 50 kg, ficou R$ 200,00. A olexita, de 8% de boro, saco de 25 kg, ficou R$ 160,00. Ao contrário dos outros produtos que foram todos encontrados na Ouro Branco, esse produto aqui foi encontrado na Cochupé para atender essa necessidade do boro via solo. Depois, o Zintrac com 1 litro é de R$ 90,00, ficando R$ 180,00 por 2 litros.
O mandrake, que ficou 1 litro de R$60, acabou ficando R$300 de mandrake por 5 litros de magnésio. E o bordrake, que ficou 1 litro de R$100, acabou ficando só com 1 litro mesmo. Agora, partindo para a nossa conclusão, durante todo o projeto, nós acabamos conseguindo, de maneira eficiente, conseguir aplicar os nossos conhecimentos adquiridos durante todo o curso, em especial a disciplina de fertilidade do solo e de adubos e adubações. E, apesar de termos definido essas práticas consideradas que podem aumentar a produção do produtor, elas podem acabar encarecendo o preço das correções e adubações, podendo se tornar um fator limitante. E a utilização desses produtos poderá acarretar numa maior produção, como bem falei, melhorando o seu empreendimento do próprio produtor, a produtividade da sua lavoura, o seu lucro e o seu próprio conhecimento técnico adquirido durante a nossa visita. Inclusive, ele acabou ganhando muito para nós também, principalmente com a área de acabar lidando com o produtor, falando sobre as suas dificuldades, as suas deficiências e qualquer tipo de outro problema. E muito obrigado pela atenção.